E aí, pessoal, bora desvendar hoje uma jornada que todo mundo faz todo mês, mas que pouca gente para entender de verdade? É a jornada do nosso salário. Desde o momento em que ele nasce lá na empresa, como um custo, até o que ele de fato consegue comprar no final do dia. Vamos mergulhar nessa análise. Pois é, quem nunca, né? Aquela sensação de que a gente trabalha, trabalha, o dinheiro entra, mas parece que ele evapora. A conta no fim do mês simplesmente não bate e fica aquela pergunta: poxa, para onde foi tudo? É uma frustração super comum. E a verdade é que, nesse caminho todo, desde o valor que a gente gera com o nosso trabalho até o que realmente chega no nosso bolso, existem vários pedágios. É como se uma parte bem significativa do nosso esforço ficasse pelo caminho. E olha só, essa distância toda tem até nome técnico. É chamada cunha tributária, ou tax wedge. Entender o tamanho dessa cunha e como ela funciona é, na prática, a chave para a gente entender porque o dinheiro parece que encolhe. E é isso que a gente vai ver agora. E a nossa jornada começa com o primeiro e talvez um dos maiores choques, o custo real de um salário para quem contrata. Se prepare, porque o número é bem diferente daquele que a gente costuma ver no contrato. Pensa assim, de um lado tem o salário bruto, aquele valor que a gente negocia na contratação. Do outro tem o custo total para a empresa, que é o que ela de fato desembolsa. A melhor imagem para isso é a de um iceberg, de verdade. O que a gente vê, o bruto, é só a pontinha que está fora d'água. A maior parte do custo está escondida. É que esse custo total, na verdade, é uma soma de um monte de coisa, né? Não é só o salário. Entram aí os encargos, as contribuições, as provisões obrigatórias que a empresa tem que guardar para o 13º e para as férias, e, claro, os benefícios. Quando a gente soma tudo isso, o valor final, nossa, ele infla bastante. Então, para a gente conseguir visualizar isso na prática, vamos pegar um exemplo fácil. Imagina um salário bruto de R$ 10.000, um número redondo para facilitar a nossa conta. E aí vem a grande pergunta, né? Quanto esses R$ 10.000 brutos realmente custam para a empresa que contrata? Pensa um pouco. O valor é bem maior do que a maioria das pessoas imagina. Segura aí, em alguns casos esse custo pode chegar perto de R$ 18.500. Pois é claro, e isso é super importante. Esse número não é uma regra, tá? Ele varia muito dependendo do regime da empresa, do setor, mas já dá para ter uma noção do tamanho desse primeiro pedágio, né? Ok, respirou fundo. Superado o primeiro susto, vamos para o segundo choque. Esse é aquele que a gente até vê todo mês, mas nem sempre para entender em detalhes. Os descontos que aparecem lá no nosso lerite. E aqui estão os protagonistas da história, né? Os descontos mais famosos. Do salário bruto de 10 mil sai a contribuição para o INSS e o imposto de renda. São eles que fazem a mágica, ou nem tão mágica assim, de transformar o bruto em líquido. Mas não para por aí. Tem um detalhe super importante aqui. O salário líquido final pode ser ainda menor. Porque ainda entram na conta outros descontos, como o vale transporte, a parte do plano de saúde, algum empréstimo consignado. É por isso que, às vezes, duas pessoas com o mesmo salário bruto acabam com um líquido bem diferente no bolso. Beleza, o dinheiro finalmente caiu na conta. Acabou a jornada? Que nada. Agora a gente entra no terceiro choque, que talvez seja o mais traiçoeiro de todos. Porque ele é invisível, um imposto sobre o consumo. Pois é, a jornada está longe de acabar. Porque a cada compra que a gente faz, cada serviço que a gente paga com aquele salário líquido, um novo pedágio é cobrado, só que de um jeito bem mais discreto. A questão é que, escondido no preço final de tudo que a gente consome, tem uma bela fatia de imposto. É uma mordida silenciosa que vai corroendo o nosso poder de compra sem a gente nem perceber direito. E esse imposto tá onde, afinal? Bom, em praticamente tudo. Tá na conta de luz, na gasolina que a gente coloca no carro, nas roupas que a gente veste, na comida do supermercado, nos serviços que a gente contrata. Ele é onipresente. Para a gente ter uma noção do tamanho disso no cenário geral, olha esse dado. A estimativa do Tesouro Nacional para a carga tributária bruta do governo em 2024 era de 32,32% do PIB. Isso não quer dizer que cada pessoa paga exatamente isso, claro, mas dá a dimensão do peso do sistema tributário como um todo. Essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente a sensação de muita gente. É exatamente esse o sentimento, né? De um ciclo. A gente custa caro para ser contratado, recebe um valor bem menor na mão e quando finalmente vai usar esse dinheiro, paga imposto mais uma vez. Ok, o cenário é esse, é complexo. E aí, a gente só fica reclamando? Não. A ideia aqui é justamente usar esse conhecimento a nosso favor. É possível navegar nesse sistema de uma forma mais inteligente. Então, o que dá para fazer na prática? Primeiro passo, e esse é de ouro,
Quando for comparar uma proposta de emprego, olhe o salário líquido. O bruto pode enganar. Segundo, pegue o seu holerite e leia de verdade. Tente entender cada linha ali. Terceiro, uma coisa que pouca gente faz, separar os gastos para entender onde os impostos estão pesando mais. Quarto, gente, reserva de emergência. É fundamental no cenário desses. E por último, quinto passo, planeje compras maiores com antecedência. Enfim, num sistema caro como o nosso, planejamento é a palavra-chave. E no final das contas, é isso. Entender a rota completa do dinheiro muda o jogo. A gente para de falar só em salário e começa a entender a estrutura por trás de tudo. E esse entendimento, bom, esse é o primeiro e mais importante passo para a gente ter mais controle da nossa vida financeira.